Fala minha gente, tenham todos um ótimo dia. Eu sou Eric Camacho. Nós estamos na série Bíblia para Preguiçosos. Hoje vamos ler os capítulos 8 e 9 do livro do Êxodo. Então, se você está comigo, já clica em curtir aí, já deixa paga a gorjeta do garçom. Não se esqueça de compartilhar esses outros vídeos da série com as pessoas que você acha que precisam ouvir a palavra de Deus, né? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que é muito importante. Precisamos aí chegar o quanto antes à marca de 600 inscritos. Estagnamos aí nos 570, 572. Então, me ajude, traga mais uma pessoa aí da sua confiança, que você gosta, que acha que está precisando ouvir a palavra de Deus, para que ela se junte a nós. Ok? Então vamos lá, ao capítulo 8 do livro do Êxodo. Javé disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão com a vara sobre os rios, canais e lagoas, e faça subir rãs sobre todo o território egípcio. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e fez subir rãs que infestaram todo o território egípcio. Os magos do Egito, porém, usaram suas ciências ocultas e fizeram o mesmo. Fizeram subir rãs por todo o território egípcio. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: rezem a Javé para que afaste as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei o povo partir para que ofereça sacrifícios a Javé. Moisés disse ao faraó: diga-me, por favor, quando é que eu devo rezar por você, por seus ministros e por seu povo, a fim de livrar das rãs você e suas casas, de modo que as rãs fiquem somente no Nilo? O faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: será conforme está pedindo, para que você saiba que não há ninguém como Javé nosso Deus. As rãs se afastarão de você e de sua casa, dos seus ministros e do seu povo. Ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés suplicou a Javé por causa das rãs que ele havia mandado contra o faraó. Javé cumpriu o que Moisés lhe pedia. Morreram as rãs que estavam nas casas, pátios e campos. Foram ajuntadas em montes imensos e a terra ficou poluída. Mas o faraó viu que havia trégua, e seu coração ficou endurecido e não lhes deu ouvidos, exatamente como Javé tinha predito. A ideologia do opressor é desmascarada. Javé disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e toque o pó do chão, e ele se transformará em mosquitos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão com a vara e tocou o pó do chão, que se transformou em mosquitos, que atacavam homens e animais. E todo o pó do chão se transformou em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito tentaram fazer o mesmo usando suas ciências ocultas para produzir mosquitos, mas não conseguiram. Os mosquitos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito. O opressor reconhece a força de Javé. Javé disse a Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó quando ele sair para o rio e diga-lhe: assim diz Javé, deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar meu povo partir, eu mandarei moscas contra você, contra seus ministros, seu povo e as casas que você tem. As casas dos egípcios e até mesmo o solo em que pisam ficaram cheios de moscas. Nesse dia eu tratarei de maneira diferente o território de Gessém, onde reside o meu povo, para que aí não haja moscas. Assim, você saberá que eu sou Javé e estou no país. Farei uma distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal acontecerá amanhã. Assim fez Javé. Nuvens de moscas invadiram o palácio do faraó e de seus ministros e todo o território egípcio, de modo que toda a terra do Egito ficou infestada de moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: vão oferecer sacrifícios ao Deus de vocês dentro do meu escritório, do meu território. Moisés respondeu: não é oportuno fazer isso,
porque nossos sacrifícios a Javé, nosso Deus, são abomináveis para os egípcios. Se imolarmos diante deles o que eles abominam, certamente irão nos apedrejar. Temos que viajar 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios a Javé, nosso Deus, conforme ele nos mandou. O faraó propôs: eu deixarei vocês fazer sacrifícios ao Deus de vocês no deserto, com a condição de que vocês não se afastem muito. Rezem por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair da sua presença, rezarei a Javé, para que amanhã mesmo ele afaste as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo. Mas que o faraó não torne a me enganar, não permitindo que o povo vá fazer sacrifícios a Javé. Moisés saiu da presença do faraó e orou a Javé. Javé fez o que Moisés pedia, afastou as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo, até que não ficou uma só. Mas o faraó endureceu o coração também dessa vez e não deixou o povo partir. Capítulo 9. Javé está com o seu povo. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir como uma peste maligna o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte, e morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. A ideologia do opressor é derrotada. Javé disse a Moisés e a Arão: peguem do forno um punhado de cinzas, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio, e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se ao faraó, e Moisés a jogou para o ar. E os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Os interesses dividem a classe dominante. Javé disse a Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva, pois desta vez mandarei todas as minhas pragas contra você, contra seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isto que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter o meu povo e não o deixa partir. Veja bem, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo, porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa da chuva de pedras. Os ministros do faraó, que respeitaram a palavra de Javé, apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar o rebanho em estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé, deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre homens e animais e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuvas de pedras, e caíram raios sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios.
Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo o que havia no território egípcio, feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva nas pedras na terra de Gesem, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez eu pequei. Javé é justo, e eu com meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque já bastam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estendei as mãos para Javé. Os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quanto a você e a seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem o Deus Javé. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó e da cidade, e estendeu as mãos para Javé. Os trovões e a chuva de pedra cessaram e parou de chover sobre a terra. Ao ver que a chuva e as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto ele quanto seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Esse faraó é teimoso, hein? Então, chegamos ao fim aí de mais 2 capítulos do livro do Êxodo. A gente está vendo aí Moisés e Arão tentando levar o povo hebreu ali do Egito, mas toda hora esse faraó endurece o coração. Quantas vezes você não endurece também o seu coração? Né? Prestemos atenção nessa leitura e que a gente possa trazer para dentro da nossa vida, tá bom? Eu desejo a você um ótimo dia, peço a Deus que continue te abençoando e a gente se vê amanhã em mais um vídeo. Muito obrigado e tchau!